Olá, eu sou o Velber Viana. Vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas Super Lutas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter do Super Lutas, é um entusiasta desse mundo das apostas. Hoje nós vamos falar do UFC Las Vegas 102, com Gregory Robocop e Gerald Cannonier na luta principal. E o Melhores Apostas Super Lutas fala em nome da Stake. Tem o link fixado aqui para você, vai lá na Stake, se divirta, aproveita o UFC Las Vegas 102 com as nossas dicas, mas claro, se divirta com muita responsabilidade. E a galera que está acostumada com Melhores Apostas já sabe, a gente faz a retrospectiva primeiro, para saber como é que foi o nosso desempenho no último evento, no UFC 312, foi no último sábado, e dessa vez o saldo foi positivo. Na Simples, nós acertamos 2 palpites e recuperamos o investimento na luta do Rodolfo Bellato, que terminou empatada. Além disso, cravamos a múltipla com uma odd de 2,68. E vamos agora falar dos destaques do UFC Las Vegas 102. Gerald Cannonier e Gregory Robocop. O destaque brasileiro dos médios, Robocop, faz sua primeira luta principal e pode entrar no top 10 da categoria caso vença o ex-desafiante ao cinturão. Ismael Marreta e Nazim Sadikov. O mais velho dos irmãos Bonfim, o Ismael, mede forças contra atleta do Azerbaijão, invicto há 7 anos em duelo do válido pelo peso leve. Rodolfo Vieira e André Petroski. Brasileiro, lenda do jiu-jitsu e norte-americano buscam ambos a terceira vitória seguida no octógono em duelo explosivo no peso médio. Ângela Hill e Kathleen Esquentadinha, embalada por 2 vitórias, peso palha brasileira se testa contra a veterana de 40 anos, considerada o vestibular da categoria. Gabriel Marretinha e Carlos Williams. O irmão Bonfim mais novo protagoniza duelo de prospectos dos meio-médios contra nocauteador norte-americano. O destaque brasileiro do peso médio, Gregory Robocop, enfim, tem uma oportunidade de ouro para entrar no ranking da categoria e já entrar no top 10. Para conseguir isso, o rondoniense vai ter que passar pelo veterano Gerald Cannonier, ex-desafiante ao cinturão, está prestes a completar 41 anos e quer provar que ainda tem gás, que ainda tem lenha para queimar. Fernando Keller, será que teremos aí um novo brasileiro, mais um nome tupiniquim na divisão até 84 quilos? É uma oportunidade de ouro realmente para o Gregory Robocop, Velber. Ele pode não só entrar no ranking, né? Ele que não está nem no top 15, como entrar direto no top 10, como você falou, e já assim na porta do top 5, né? Porque o Gerald Cannonier é o 7º colocado da categoria, e pensando num cenário onde ali dentro do top 5 tem Sean Strickland, Robert Whittaker, Israel Adesanya, todo mundo descendo a ladeira, vindo de derrota, isso pode ser uma oportunidade para o Robocop se mostrar como um novo player e embaralhar ainda mais as coisas dentro dessa categoria. Falando de encaixe técnico, cara, eu acho que é uma boa luta para o Gregory Robocop. Se a gente pegasse, se essa luta fosse casada 2, 3 anos atrás, acho que a análise seria outra. Mas a gente está falando de um Gerald Cannonier com quase 41 anos de idade, e que assim, não é só a idade, né? A gente vê uma queda de desempenho em fatores muito importantes para o Gerald Cannonier. Acho que os principais são o queixo, que tem deixado ele na mão, ele foi nocauteado pelo Imavov, foi até uma interrupção polêmica, esquisita, mas assim, parecia que se não fosse ali, ele acabaria sendo nocauteado logo depois, numa luta que ele estava vencendo. E a segunda é a velocidade, acho que essa é a mais importante. O Gerald Cannonier perdeu muita velocidade nos últimos anos, comparado àquela corrida que fez ele disputar o cinturão contra Israel Adesanya, e já numa etapa avançada da carreira. Mas os anos vão passando e ele não vai melhorando, né? Acho que a tendência natural é um atleta que está se aproximando dos 41 anos começar a apresentar alguns traços de decadência. E isso numa luta contra o Gregory Robocop pode ser muito perigoso. Porque a gente está falando de um cara muito explosivo, com muito poder de nocaute, que sim, tem seus problemas defensivos, foi nocauteado pelo Bruno Huck, que é um cara que se expõe muito, que gosta de ir para a guerra, mas que também tem outros fatores importantes no jogo. É um craque na luta agarrada, principalmente no wrestling. Não usa tanto, mas se precisar, se a coisa ficar feia ali contra o Gerald Cannonier, botar para baixo é um caminho para o Gregory Robocop, é um caminho que ele deve conseguir explorar. E aí, botando para baixo, por cima ali, ele tem um ground and pound brutal e também tem capacidade de finalização. Então, assim, tanto em pé, onde eu vejo ele mais rápido,
Mas eu acho que tem riscos ali, porque a mão continua pesada. Apesar dele não nocautear ninguém há mais de 2 anos, há mais de 3 anos, se eu não estou enganado, o George Cannonier não nocauteia um adversário. Mas ainda assim tem que tomar cuidado, porque o queixo do Robocop também não é dos melhores. Ele tem muito poder de recuperação, né? Várias vezes ele já lutou com um corte absurdo na testa, já deu volta por cima depois de sofrer knockdown, mas é um queixo ali que não é dos mais confiáveis. Então acho que o caminho para o Robocop ele é manter a luta em pé na medida do possível, usar a velocidade, botar mais golpes, machucar o Cannonier em pé, e assim que tiver a oportunidade de botar para baixo, ground and pound, quem sabe uma finalização ou um nocaute técnico. É assim que eu vejo essa luta acontecendo. Eu concordo aqui com o favoritismo a favor do Gregory Robocop, mesmo sendo um salto importante para ele em termos de adversário, né? Ele venceu o Christian Leroy Duncan, que é um bom lutador. Essa luta foi decisiva ali fora do top 15, e acho que agora está na hora desse voo maior. É um voo muito maior, né? Porque pulou direto do top 15 pro top 7, mas acho que o Robocop está pronto para esse desafio. Eu vejo o brasileiro favorito e vejo a luta acontecendo assim como eu falei, né? Machucando o Cannonier em pé, botando para baixo e finalizando a luta. Acho que esse é o caminho para o Gregory Robocop se aproximar do top 5 da categoria. Gerald Cannonier perdeu 3 das últimas 5 lutas e vem de 2 derrotas seguidas. Conquistou 12 das 17 vitórias da carreira na via rápida, com 10 nocautes e 2 finalizações. 6 das últimas 8 lutas chegaram à decisão dos juízes. Gregory Robocop venceu 5 das últimas 6 lutas e vem de 3 vitórias seguidas. Conquistou 13 das 16 vitórias na via rápida, com 10 nocautes e 3 finalizações. Sofreu 3 das 5 derrotas da carreira por nocaute. Lenda do jiu-jitsu e conhecido como caçador de faixas pretas, Rodolfo Vieira terá a chance de justificar o apelido no UFC Las Vegas 102. Vai enfrentar o norte-americano André Petrovski, que é faixa preta de Renzo Gracie na arte suave e está embalado com uma boa sequência de vitórias no UFC. Fernando Keller, que duelo de alto nível na luta agarrada, hein? Quem leva a melhor nessa? O brasileiro ou o norte-americano? Confronto de altíssimo nível na luta agarrada, Velber, mas é aquilo, né? Para tudo existem níveis. E falando de jiu-jitsu puro, de pano, de tatame, não tem comparação aqui. A gente está falando de 2 faixas pretas, beleza, mas para por aí. Porque o Rodolfo Vieira é um multicampeão, uma lenda na história da arte suave, competitiva principalmente, né? O André Petrovski é um faixa preta entre tantos faixas pretas que a gente tem aí, que tem sua qualidade, tem seu mérito, mas não está na mesma prateleira do Rodolfo em termos de jiu-jitsu puro. Quando a gente puxa para o MMA, as coisas podem mudar, porque aí não tem kimono, é diferente, tem soco na cara, e o André Petrovski, acho que ele até dentro do octógono, nessa adaptação para o MMA, ele se destaca mais como um wrestler do que como um jiu-jiteiro de fato. Ele é um cara que gosta de botar para baixo, mas gosta muito de andar para frente, confia na mão pesada. Não é um cara tão técnico na luta em pé, mas é aquele wrestler de mão pesada, né? Anda para frente, overhand de direita, e assim ele vai, gosta de guerrear também, e sempre que possível vai aplicando suas quedas, muito forte fisicamente, então ele se destaca assim. O Rodolfo, cara, teve aqueles desafios que a gente conhece de quem sai do jiu-jitsu, se destaca no jiu-jitsu e vai para MMA, né? Teve que evoluir bastante a trocação, teve que evoluir bastante o wrestling, né? Porque botar para baixo sem o kimono é mais difícil para quem foi criado no jiu-jitsu. Dá para dizer que ele evoluiu. Depois que ele foi surpreendido lá pelo Anthony Hernandes, que ele acabou finalizando uma finalização que chocou o mundo, né? Porque na época o Anthony Hernandes ainda não era ninguém. O Rodolfo Vieira, uma lenda do jiu-jitsu, acabou batendo pro Anthony Hernandes. Agora a gente viu quem é o Anthony Hernandes, né? Essa derrota acho que envelheceu bem, se é possível, para o Rodolfo Vieira, porque o Anthony Hernandes se mostrou um grande lutador, é um cara que está fazendo sucesso aí no peso médio e em breve vai estar nas cabeças da categoria. De lá para cá, acho que o Rodolfo evoluiu muito. Teve aquela luta contra o Chris Curtis, que ele tentou, se eu não me engano, mais de 20 quedas e não conseguiu nenhuma. Isso foi... Mas a gente está falando de um cara com o Chris Curtis, com uma defesa de quedas muito acima da média, com um boxe muito alinhado, e o Rodolfo Vieira não achou nada naquela luta. Mas de lá para cá, cara, são vitórias consecutivas, 2 vitórias seguidas pro Rodolfo, na qual ele mostrou claras evoluções. Claro, como um nível de adversário, Cody Brundage, fraco, e Armen Petrovski, bom lutador, mas um striker em essência, um cara que não se defende bem de quedas. O Rodolfo Vieira foi muito bem, conseguiu botar para baixo, conseguiu mostrar evolução também no boxe. E, cara,
O André Petroski, por outro lado, também teve seus contratempos, foram derrotas seguidas ali, nocauteado pelo Michel Pereira, pelo Jacob Malcolm, um nocaute até esquisito, que ele foi em chute no corpo, mas de lá para cá são vitórias contra o Josh Friend e Dylan Budica também, trajetórias muito semelhantes, né? Níveis de adversário menor. De maneira geral, cara, eu acho que na luta agarrada eles vão acabar se anulando. Eu acho que o André Petroski não vai ter facilidade de botar o Rodolfo Vieira para baixo, nem vai querer isso, porque no chão o Rodolfo é melhor do que ele. O Rodolfo Vieira pode ser que ele consiga, em algum momento, um double leg, no meio de uma trocação maluca ali que o André Petroski gosta de botar para baixo. Se botar para baixo é meio caminho andado, mesmo sendo contra faixa preta, como eu falei, tem níveis nesse jogo. Em pé, cara, o Petroski, acho ele mais limitado até do que o Rodolfo Vieira. Então, no balanço assim, dos fatores, eu acho que o Rodolfo Vieira é favorito aqui para essa luta, conforme apontam as odds. Acho que ele pode botar para baixo e finalizar, e acho que em pé ele tem um pouquinho mais de gás. Acho que o Petroski morre muito, assim, passou do primeiro round, ele começa a sentir muito a falta de gás, e eu acho que o Rodolfo Vieira está pronto para dar esse salto e se aproximar, e quem sabe, de um top 15 da categoria. O meu palpite aqui é vitória de Rodolfo Vieira. Rodolfo Vieira venceu 3 das últimas 5 lutas e vem de 2 vitórias seguidas. Conquistou todas as 10 vitórias da carreira na via rápida, 9 finalizações e apenas 1 nocaute. 4 das últimas 6 lutas duraram menos de um round e meio. André Petroski venceu 7 das 9 lutas no UFC e vem de 2 vitórias seguidas. 4 das últimas 6 lutas chegaram à decisão dos juízes. Sofreu todas as 3 derrotas da carreira por nocaute. E agora a gente vai para o nosso Momento Stake. É quando o Fernando Keller indica aposta simples e múltipla para você faturar no UFC Las Vegas 102. Então, vai que é sua, Fernando Keller. Vem que é minha, Velber Viana. Como a gente viu, o último evento foi bom, né? O UFC 312, mas ainda tem margem para melhora. E é isso que a gente vai buscar aqui no UFC Las Vegas 102, começando na luta principal, Gregory Robocop, Jared Cannonier. Vitória de Robocop por nocaute ou finalização, pagando 1,92. Como eu falei, cara, eu acho que o Robocop está pronto para esse grande salto na carreira. Eu acho que o Cannonier está descendo a ladeira de uma forma acelerada até, obviamente natural para quem está prestes a completar 41 anos. E a gente viu o Cannonier sendo nocauteado pelo Imavov. A gente viu o Cannonier balançando muito, várias vezes, para o Caio Borralho. Acho que em termos de pujança, de pegada, de poder de definição, tanto em pé quanto no chão, eu vejo o Robocop acima desses dois nomes e acho que ele consegue a interrupção. Eu vejo o Robocop vencendo por nocaute ou finalização, pagando 1,92. Para mim é uma odd de muito valor. A gente permanece aqui no card principal com Edmen Shahbazyan e Dylan Budica, a eterna promessa, o flop Edmen Shahbazyan contra o Dylan Budica, que é um atleta que veio do Contender Series, enfrentou o Cezinho Almeida até. Cara, um cara bem limitado, assim, um wrestler que tem um pouquinho de trocação ali, mas muito limitado. O Edmen Shahbazyan a gente sabe que é um lutador muito talentoso, mas que normalmente dura apenas um round. Então meu palpite aqui é para essa luta durar menos de 2 rounds e meio, pagando 1,63. Minha análise é simples. Ou o Shahbazyan atropela o Dylan Budica com o que ele tem de melhor, né? Dentro do primeiro round e meio. Acho que isso tem chance de acontecer. Ou o Edmen Shahbazyan arrefece de uma forma absurda e o Dylan Budica se aproveita e consegue interromper. Então, de qualquer forma, essa luta para menos de 2 rounds e meio, pagando 1,63, acho que tem muito potencial. E a gente passa agora para a segunda luta que analisamos aqui, Rodolfo Vieira e André Petroski. Eu acho que essa luta não chega na decisão dos juízes, pagando 1,54. Cara, não são caras tão dinâmicos, tão explosivos quando a gente vê assim lutando, mas mesmo assim os dois têm formas ali de não deixar as lutas chegarem na decisão. O Petroski até vem de uma sequência de decisões, mas é algo raro na carreira dele. O Rodolfo Vieira, se eu não me engano, tem uma decisão dos juízes na carreira, que foi a derrota para o Chris Curtis, nunca venceu na decisão. Então, cara, eu acho que o Rodolfo Vieira, meu palpite aqui é que o Rodolfo Vieira consegue botar para baixo e finalizar dentro ali de 2 rounds. Mas se isso não acontecer, eu prevejo uma troca de bombas em pé entre os dois e um dos dois cai. De qualquer forma, a luta não chega até o fim, pagando 1,54. Também não chega até o fim a luta entre Gabriel Marretinha e Chaos Williams, mas aqui a minha aposta é para menos de 2 rounds e meio. Então tem que acabar até a metade do terceiro round ali para pagar 1,58. Marretinha é um cara que até venceu a última luta dele por decisão, mas é um cara que antes disso, todas as lutas
tinham acabado em nocaute ou finalização. Um craque no boxe, também faixa preta de luta livre, capacidade de finalização, guilhotina muito forte. O Khaos Williams também, um cara com muita pegada em pé, um cara com muito poder de nocaute, poder de definição. Eu acho difícil essa luta chegar até o fim, então menos de 2 rounds e meio, pagando 1,58 para a gente fechar as apostas simples do UFC Las Vegas 102. E passando agora para a aposta múltipla, vamos ver se a gente acerta a segunda múltipla consecutiva, seria lindo e acho que tem potencial. A gente começa logo na abertura do card com Julia Ávila e Jaqueline Cavalcante, a brasileira naturalizada portuguesa. Essa luta chega na decisão dos juízes, pagando 1,29, ao menos é o meu palpite. Seguindo para os pesos pesados, Walter Walker, o irmão de Johnny Walker, enfrentando Don'Tale Mayes. Acho que essa luta dura mais de 1 round e meio, pagando 1,27. É uma tendência em lutas do Walter Walker, a última dele contra um adversário muito fraco. Ele conseguiu, o Junior Taffer, ele conseguiu botar para baixo e finalizar rápido contra o Don'Tale Mayes, que é um bom boxeador assim, de pesos pesados. Eu acho que o Walter Walker vai ter um pouquinho mais de cautela nessa aproximação. Então, mais de 1 round e meio, pagando 1,27, tem potencial para essa luta de pesos pesados. Assim como Angela Hill e Kathleen esquentadinha. Acho que essa luta chega na decisão dos juízes, pagando 1,20. A Kathleen é uma lutadora explosiva, mas a Angela Hill muito experiente, muito veterana e acostumada a lutar decisões, né? São 11 vitórias nas decisões dos juízes, 12 derrotas na decisão dos juízes, das 14 derrotas que ela tem na carreira. Então, ganhando ou perdendo, é uma atleta que leva as lutas longas. 1,20 aqui para chegar até o fim. Ainda no card preliminar, essa nossa múltipla vai ser definida quase toda no card preliminar. Eu vou apostar na vitória do Rafael Estevam contra o Jesus Santos Aguilar. Rafael Estevam, uma capa invicto no MMA, 12 vitórias, estreou muito bem no UFC, vencendo Charles Johnson, que é um cara com habilidade de ranqueado dentro da divisão peso mosca. O Jesus Aguilar tem seus méritos, assim, mas, por exemplo, uma das vitórias dele no UFC foi uma derrota clara para o Matheus Bocão, que os juízes acabaram marcando a favor dele. Eu acho que, na balança, o Macapá é mais lutador e vence essa luta, pagando 1,23. Aí sim a gente pula lá para a luta co-principal do evento, com a vitória de Youssef Zalal contra o Calvin Kattar, pagando 1,24. Zalal que retornou ao UFC, finalizando todo mundo, mostrando um altíssimo nível. É um cara que lá na primeira passagem, ainda muito, muito jovem, deu luta para o Ilia Topuria, chegou a balançar o Ilia Topuria, acabou tendo uma sequência ruim de resultados, foi cortado e agora voltou. Parece um outro lutador. Vai enfrentar o Calvin Kattar, que é um veterano, é um cara muito experiente, muito talentoso, mas que está também descendo a ladeira, né? São 3 derrotas seguidas, 4 nas últimas 5 lutas. Eu acho que essa é a famosa passagem de bastão. E o Youssef Zalal vence essa luta, pagando 1,24 para fechar a nossa múltipla numa odd cravada de 3-1. E tem muita chance para bater. Quero saber o que vocês acham. Então é isso, faço minhas as palavras do Fernando Keller, queremos saber a sua opinião, vai lá nos comentários se você concorda com os nossos palpites, se não concorda também, fica à vontade para dar aí a sua sugestão, aqui é para todo mundo, vai lá no link da Stake também que está fixado para você aproveitar, se divertir nesse UFC Las Vegas 102, o link está fixado aqui no comentário, mas vale o recado de sempre, aproveite com responsabilidade, valeu!